Graça e paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Intercessor Wellington Lucena novamente aqui, trazendo mais uma vez uma palavra edificante para a minha vida, para a sua vida, para que possamos crescer espiritualmente, como pessoa, para que possamos crescer na graça, no conhecimento e no Espírito. Meus amados, eu vim aqui hoje trazer uma palavra interessante, abordar um pouco do tema sobre ética cristã, sobre a ética em nós como seres humanos. Para início de assunto, vamos lembrar, principalmente eu lembro de quando eu estava na escola, professora de história na época, falava sobre os iluministas, na época do iluminismo, aí falava dos pensadores e filósofos. Tinha um que eu me lembro, que é o Jean-Jacques Rousseau. Ele falava muito assim, que o homem, o ser humano, ele nasce bom, porém a sociedade o corrompe. Mas se nós olharmos pela Bíblia, a Bíblia ela nos traz outra explicação. Vamos lá na carta aos Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 10 ao seguinte, que nos diz assim: Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então nós podemos ver pela palavra de Deus, meus amados, que todos os homens já nascem com a tendência para o mal. Porque, pela perspectiva cristã, nós herdamos o pecado de Adão. Adão, quando ele estava no jardim do Éden, Adão e Eva, em que foi tentado pela serpente, que comeu do fruto proibido, que não era ordenado por Deus, que eles desobedeceram, o pecado entrou no mundo. Então, na perspectiva bíblica, como o pecado entrou no mundo e nós viemos da descendência adâmica através de Adão, então nós também herdamos o pecado. Então, se a gente for olhar, Rousseau ele contraria o que a Bíblia diz, porque ele defende a ideia que o homem nasce bom, a sociedade corrompe, porém a Bíblia nos diz que o homem já nasce com a natureza decaída, pecaminosa, com a tendência para o mal. Eu prefiro ficar com a Bíblia, por quê? Porque é a palavra de Deus. A Bíblia em si, ela é a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo, então ela é a verdade. Todo ser humano ele tem uma tendência a praticar o mal e tem desvios de caráter. Nós que estamos aqui na Terra, nós como seres humanos, nós temos que buscar sempre a perfeição. Não que sejamos perfeitos, mas que possamos melhorar sempre aqueles defeitos que nos contrariam ou que nos prejudicam para viver em sociedade, para viver com os amigos, para viver com as pessoas, principalmente as mais próximas. Não é à toa que nós sempre estudamos ética, seja no trabalho, na escola, principalmente no ambiente profissional, dependendo da empresa que você trabalha. Sempre você vai ser direcionado a aprender mais sobre ética, a aprender as normas disciplinares para um bom convívio, para uma harmonização no ambiente de trabalho, uma harmonização com as pessoas, já que o ser humano ele tem essa tendência à corrupção. Quando eu digo a corrupção, é querer praticar o mal, querer levar a vantagem, querer ultrapassar os valores, ultrapassar mesmo os dogmas e mesmo os direitos do outro, né? Então, se a gente for olhar a tendência do ser humano, principalmente aqui no Brasil, que tem um jeitinho brasileiro, muitas pessoas elas querem levar vantagens e essas vantagens muitas vezes vai prejudicar até o seu próximo. Então, igual eu já percebi, eu já convivi, conheço pessoas que têm uma tendência narcisista, uma pessoa que ela só olha para o próprio umbigo, que ela não se preocupa
ela não tem empatia por outros seres humanos, se a pessoa está passando por alguma necessidade, passando por algum momento difícil, uma dor, uma perda, um luto, ou seja, ela se olha somente para si. Já conheci pessoas mentirosas que na visão dela ela acha que aquela mentira não vai trazer consequências e traz, porque a mentira em si quebra um vínculo de confiança. Então, pessoas mentirosas não geram confiança em ninguém, porque para gerar confiança você tem que trazer a verdade, mesmo que às vezes a verdade machuque e venha trazer dor, mas a verdade ela é necessária. Então, a mentira ela quebra a confiança. Tem pessoas que são orgulhosas, soberbas, gostam de humilhar todo mundo, acham que são superiores, acham que estão num pedestal de princesa, de príncipe, que todos devem servi-lo ou servi-la, não escutam ninguém, acham que as outras pessoas são subalternas, que as pessoas não têm o mesmo direito, uma igualdade a ela. Então todo ser humano, querendo ou não, ele tem uma tendência a praticar o erro e a desvirtuar os valores que ou ela não tem, ou que essa pessoa às vezes tem, mas se perdeu. Em algum momento da vida ela andou por algum caminho ou procurou seguir outra rota para tentar se beneficiar de uma forma que prejudique outras pessoas. Então, você que busca seguir um bom caráter, eu aconselho você a ser orientado pela Bíblia. O Senhor Jesus Cristo, como nós sabemos, ele é o Filho de Deus. Pela fé, nós cremos que ele é o Filho de Deus, porque a palavra ela nos remete que ele é o Filho de Deus, pela perfeição que ele viveu, até pelos ensinamentos que Jesus ele nos deixou. Tem um psicólogo que chama Augusto Cury, que ele era ateu, um homem muito inteligente, muito sábio, muito reconhecido no ambiente acadêmico brasileiro, principalmente no ramo da psicologia, que ele era ateu, ele não acreditava no cristianismo, não acreditava em Deus. Ele começou a fazer uma investigação sobre a vida de Jesus Cristo. E acabou se convertendo e se convencendo que Jesus Cristo ele foi um homem especial quando veio na Terra, porque os ensinamentos dele trouxeram uma mudança mundial, trouxeram uma mudança no mundo, até na forma da história, que chegou até a dividir, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, o próprio Jesus Cristo, ele dividiu a história em antes e depois. É tanto que as datas, para a gente ter uma referência, ela tem essa conotação de a era cristã, antes da era cristã e depois do surgimento de Jesus. E se nós olharmos pela Bíblia, Jesus ele nos trouxe ensinamentos que ele fugia aos padrões da época, porque as pessoas eram destinadas e ensinadas a praticar aquela lei mosaica em que se você me desse um murro, eu te revidava com a porrada, ou então com a morte, com a facada. E Jesus não, Jesus veio falar sobre o perdão, veio falar sobre a fé, veio falar sobre o amor. A principal palavra de Jesus é o amor, né? Amar os vossos inimigos, amai os vossos inimigos. Olha que coisa tão difícil que se é fazer. Eu vou pegar por mim. Eu acho que um dos maiores defeitos e um dos maiores vícios que eu tive é a questão do rancor, de vingança, de prejudicar aquelas pessoas que já me provocaram algum mal. Um dos maiores problemas que eu já trabalhei em mim e que eu ainda trabalho é essa questão do ódio, de ressentimento. É uma das minhas piores falhas de caráter, vamos dizer assim, é guardar ressentimento. Mas eu já mudei muito comparado ao que eu era antes. Eu já fui uma pessoa muito vingativa, uma pessoa que guardava raiva, rancor no coração. E assim, eu sempre tenho orado a Deus, a pedir a Jesus para quebrar isso em mim, para tirar isso de mim. Então o próprio Jesus ele nos diz, né?
Se alguém vos bater numa face, ofereça a outra. Amai os vossos inimigos, aqueles que vos perseguem, aqueles que vos odeiam, que falam mal de vós. Então, para você ver como é que os ensinamentos de Cristo, eles nos colocam numa prerrogativa para que possamos nos desafiar a sermos modificados como pessoa. E não é simplesmente no sentido, os ensinamentos de Cristo não eram coisas fáceis de fazer. É isso que é instigante de você seguir a Jesus e ver o quão formidável ele foi quando esteve aqui conosco na terra, né? Que ele nos trazia questionamentos e também alguma forma de você tentar não vou dizer barganhar, mas conseguir realizar aquele intento que é difícil. Porque os ensinamentos de Cristo não eram coisas fáceis, não eram alvos fáceis de se concretizar ou de se fazer. Não, mas eram coisas que desafiavam o ser humano na época. E quando a pessoa conseguia realizar aquilo, ela conseguia atingir um patamar de evolução espiritual, de evolução como ser humano. Então, quando você começa a seguir a Jesus e começa a praticar muitos dos ensinamentos que ele trouxe aqui na Bíblia, principalmente para você crescer, não só de forma intelectual, mas de forma moral e de forma espiritual, vou dar um exemplo aqui. Eu mesmo, hoje eu percebo que eu já vivenciei situações que, se eu não tivesse uma cabeça preparada na questão de suportar certas afrontas, certos turbilhões emocionais, talvez eu estaria num momento de loucura, num momento de um estresse muito alto, em que eu estaria tomando muitos medicamentos, assim como eu vejo pessoas que são extremamente ansiosas, pessoas que estão extremamente no estado de nervos, que elas não conseguem controlar, seja fazendo com que a mente venha obedecer aquele estágio sem se preocupar. Aí muitas pessoas vão fazer o quê? Vão tomar antidepressivos, vão tomar remédios, vão usar a indústria farmacêutica para tentar favorecer o organismo a se equilibrar, a se acalmar. Mas outros não. Outros vão através do ensinamento, outros vão através da fé, da oração interior, né? Porque a fé, querendo ou não, a fé é uma forma de você exercer um autocontrole, de você acreditar, mesmo que não está vendo, mas que aquele problema vai ser solucionado, que você vai conseguir alcançar alguma coisa, mesmo que no momento você não está enxergando aquela solução para o seu problema. Então eu convido a vocês que querem se aperfeiçoar como pessoas, a vocês que querem, que valorizam essa questão do caráter, de evolução, porque todos nós podemos evoluir. Podemos evoluir no aspecto moral, no aspecto ético, no aspecto como ser humano, intelectual, porque eu acho que a pior coisa que tem é aquela pessoa que ela está seguindo uma trilha, ela tem os valores condicionados, aqueles valores que são até mesmo admirados, mas de uma hora para outra ela se decaiu, ela já começa a seguir por um outro caminho em que as pessoas que numa hora o admiravam começam a se decepcionar. E infelizmente acontece isso muito. E pior ainda que tem pessoas que não têm essa autopercepção de olhar para si e falar assim, mas espera aí, eu estava num caminho, que eu estava numa evolução, que eu estava crescendo, eu estava sendo admirado, mas eu andei eu comecei a seguir outra coisa aí que eu já estou vendo que eu estou andando no buraco. As pessoas já não acreditam, já não tem mais o crédito em mim. Então, meus amados, eu convido a vocês a conhecer a palavra de Deus. Se você é uma pessoa que você preza pelo caráter, que você preza pela ética, eu te convido a conhecer a vida de Jesus, a conhecer a pessoa de Jesus Cristo, porque você vai se surpreender o caráter magnífico de Jesus Cristo através das Escrituras, os grandes ensinamentos que Ele nos trouxe. Eu convido você então, a você que não conhece a pessoa de Jesus Cristo, a investigar, a saber mais, além do plano de salvação, o que o Cristo,
O Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, ele veio trazer para a humanidade esse ensinamento. Então, essa palavra abençoada, eu convido a vocês a meditarem, né, em Romanos, nas cartas aos Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 10 ao 12, quando fala, né, que não há nenhum justo sequer. Essa palavra quis dizer o seguinte, que todos nós somos falhos. Todos nós somos pessoas que temos defeito, temos pecado, somos pessoas que nós não temos a nossa moral e ética e caráter formado, mas nós possamos melhorar sim. Nós podemos melhorar porque o objetivo de Deus é fazer com que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Então, se você almeja se aperfeiçoar como ser humano, se você se almeja se aperfeiçoar como pessoa, você pode ter certeza que Deus vai trabalhar na sua vida. Porque o verdadeiro cristão, ele tem essa convicção, ele almeja essa questão de se aperfeiçoar como ser humano, porque nós não nascemos por aqui à toa. Nós já nascemos já num planeta decaído, num mundo decaído, onde que a gente vê os valores se perdendo, onde a gente vê as pessoas cada vez mais cometendo atrocidades, cometendo injustiças e achando que isso é normal, e não é, gente. Imagina se o mundo, as pessoas tivessem, todo mundo procurasse viver em caráter, não haveria crime, não haveria deslealdade, não haveria mentira, não haveria desgraça, não haveria nada disso, não haveria prisões. Mas por quê? Porque se existe prisão é porque alguém cometeu um delito. Se alguém cometeu um delito é porque infringiu a lei, é porque prejudicou o seu próximo. Então essa palavra abençoada eu venho deixar para vocês aqui hoje, para que possamos refletir na ética cristã, para que possamos refletir nessa palavra maravilhosa e sabermos que nós não estamos só. Nós temos falhas de caráter, mas nós possamos melhorar. Tente fazer uma autoanálise análise da sua vida e tente perceber se você melhorou comparado a uns 2 a 3 anos atrás, ou até mesmo há meses atrás, porque é igual eu falei, nós estamos aqui na Terra, mas a tendência nossa é de aperfeiçoamento, é de melhorar como ser humano, no sentido de caráter, no sentido de moral, no sentido ético. Eu convido a vocês então a meditar na Bíblia, principalmente nessa palavra. O livro de Provérbios também nos dá muitas dicas, né? Lá no Velho Testamento, os Provérbios de Salomão, para as pessoas que apreciam essa questão de bom caráter, de ética. Pesquisem sobre a carta aos Romanos, a epístola aos Romanos, no capítulo 3, e essa carta também nos traz muitos ensinamentos acerca de outras coisas. Essa é a mensagem abençoada que Deus colocou no meu coração. Mais uma vez eu peço perdão aos irmãos, principalmente porque eu dei uma sumida, mas igual eu estou falando com vocês, neste momento agora eu tenho que aproveitar e estar lá na minha empresa, lá na lavanderia, aproveitar essa época de final do ano, porque a demanda aumenta bastante. E graças a Deus, Deus está mandando muito cliente. Nós estamos vivendo uma época de crise financeira, então nós não devemos abandonar as oportunidades. Eu deixo um abraço para vocês, que a paz do Senhor Jesus Cristo venha aprofundar no coração de cada um, e que vocês tenham uma boa noite e que todos estejam com Jesus Cristo no coração. E assim eu deixo a paz do Senhor para cada um de vocês, os ouvintes.